A gente vai acompanhar isso também e vamos falar agora sobre a Corte Internacional de Justiça, que fica em Haia, na Holanda, e ordenou agora há pouco que Israel tome todas as medidas necessárias para evitar atos de genocídio na faixa de Gaza. Vamos entender tudo sobre isso? Vou direto com a Cecília Malan, que tem as informações para a gente. Cecília, decisão de agora há pouco, é com você as informações. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Olha, até o momento, na sala de audiência, a Corte já negou o pedido de Israel para desconsiderar o caso e afirmou que tem jurisdição para lidar com a denúncia da África do Sul. Os 15 juízes podem ordenar algumas, todas ou nenhuma das medidas emergenciais pedidas pelos sul-africanos, como, por exemplo, a suspensão das operações militares em Gaza, maior acesso da população civil à comida, água, combustível, abrigo e saneamento e a preservação de evidências. A decisão inicial vai sair logo mais em questão de minutos. Já o julgamento que avalia se o que acontece em Gaza é ou não genocídio deve demorar anos. Não basta demonstrar culpa, é preciso comprovar a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Os juízes já alertaram que a catastrófica situação humanitária na faixa de Gaza corre sério risco de piorar antes que saia a decisão final. Ou seja, indicando aí que é muito provável que eles aceitem algumas das medidas emergenciais, mesmo que não ordenem um cessar-fogo total, por exemplo. A Corte Internacional de Justiça, um órgão das Nações Unidas, é o único que resolve disputas entre os 193 Estados-membros da ONU. As decisões dessa corte são definitivas, sem possibilidade de recurso, mas não há um mecanismo que force a implementação delas. Isso significa que, se um país não cumprir as obrigações impostas por um veredito, a única instância que resta é o Conselho de Segurança da ONU, onde, vale lembrar, 5 países têm poder de veto, inclusive os Estados Unidos, maior aliado de Israel. Mesmo assim, uma decisão da Corte tem forte peso político. Mais cedo, um porta-voz do Hamas disse que o grupo irá respeitar a determinação do tribunal desde que Israel faça o mesmo. Durante o julgamento, Israel disse que as acusações sul-africanas são infundadas e distorcidas, que se esforça ao máximo para evitar a morte de civis em Gaza e que tem o direito de autodefesa contra os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. A gente vê aí imagens agora de protestos, tanto pró-Palestina como pró-Israel, do lado de fora da Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda. Enquanto isso, em Gaza, as batalhas continuam intensas na maior cidade do sul do território, Khan Yunis. Segundo Israel, informações de inteligência indicam que o Hamas está operando de dentro dos hospitais Nasser e Al-Amal, que têm abrigado milhares de pessoas, pacientes que receberam alta, inclusive, que simplesmente não têm para onde ir e continuam nos corredores dos hospitais. Os militares disseram que estão em contato com a equipe hospitalar para garantir que as unidades continuem operacionais e que haja um corredor de segurança para a saída de civis. A rede Al Jazeera, no entanto, relata que soldados estão atirando contra quem tenta deixar o local. Esses bombardeios implacáveis das últimas semanas fizeram muitas famílias fugirem em direção a Rafah, perto da fronteira do Egito, mas lá também há ataques aéreos. No campo diplomático, os diretores da CIA e do Mossad, que são as agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel, se reúnem com mediadores do Catar e do Egito nesse fim de semana para negociar uma possível troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. A gente lembra que amanhã é o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto. Camila, Dani? Importantíssimo, né, Cecília? Vamos acompanhar o início de um processo lá na Corte Interamericana de Justiça, né, mas que tem uma repercussão internacional simbólica e importante, Corte Internacional, perdão, muito importante, como você está retratando aí. A gente vai atualizando esse assunto ao longo do Conexão, porque é a notícia que acaba de acontecer. Obrigada, Cecília, por enquanto.